Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está de noite. Mas então, vamos falar aqui sobre o estágio supervisionado Ninter, pesquisa aplicada em História. Vou falar de História Geral e na Idade Moderna, certo? Vamos englobar vários assuntos importantes dessa época, História Geral e na Idade Moderna, certo? E vamos começar por Renascimento Cultural, ok? Então, pessoal, o que podemos falar sobre o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Esta fase coincide com a prosperidade das cidades da Península Itálica, especialmente Florença, onde a riqueza permitiu investimentos na produção de obras de arte. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. Podemos falar da origem desse renascimento. No final da Idade Média, a burguesia, ou seja, os comerciantes e artesãos, se enriqueceram e se tornaram mecenas, patrocinando a construção de palácios e igrejas. Suas encomendas poderiam ser individuais ou realizadas através dos grêmios profissionais que demandavam esculturas e pinturas para exibir sua prosperidade. As obras existentes na Península Itálica, favorecida por haver sido a sede do Império Romano, inspirou os artistas do Renascimento. A literatura, a escultura e a filosofia da antiguidade greco-romana serviram de referência para os escritores renascentistas e contribuíram para a formação de seus valores e ideais. Falar um pouco de características do Renascimento. Os renascentistas rejeitavam os valores feudais como o teocentrismo, o misticismo, o geocentrismo e o coletivismo. Eles rejeitavam esses valores feudais. Repetindo, teocentrismo, misticismo, geocentrismo e coletivismo. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à religião. Já na Idade Moderna, a arte e o saber se voltaram para o mundo concreto e a capacidade do ser humano em transformá-lo. No entanto, isto não quer dizer que a religião foi desvalorizada, mas sim questionada. Por isso surgiram novas formas de devoção neste período e houve grande renovação das ordens religiosas, por exemplo. Um dos traços marcantes do Renascimento era o racionalismo, baseado na convicção de que tudo se pode explicar pela razão e pela observação da natureza, e se tentava compreender o universo de forma calculada e matemática. Um elemento crucial foi o humanismo, no sentido de valorizar o ser humano considerado a obra mais perfeita do Criador. Daí surge o antropocentrismo renascentista, ou seja, a ideia do homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas. A filosofia de Platão foi reinterpretada e ganha o nome de neoplatonismo. Este defendia a elevação espiritual, a aproximação com Deus através de uma interiorização em detrimento de qualquer busca material. Falando um pouco de renascimento artístico. As primeiras manifestações artísticas surgiram com Giotto di Bondone, que nasceu em 1266 e morreu em 1337. Suas obras representavam figuras humanas com grande naturalismo, inclusive Cristo e os santos. O 1400. Segundo período do Renascimento italiano, surge em Florença com o pintor Masaccio,
1401 a 1429, um mestre da perspectiva. Igualmente é preciso mencionar Sandro Botticelli, 1445 a 1510, que acreditava que a arte era ao mesmo tempo uma representação espiritual, religiosa e simbólica. Ele é autor do primeiro nu feminino realizado desde a antiguidade, O Nascimento de Vênus, 1483. Destacou-se também o arquiteto Filippo Brunelleschi, autor da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, o escultor Donatello e os pintores Paolo Uccello, Andrea Mantegna e Fra Angelico. Outros pintores renascentistas são Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, autor de obras como a Mona Lisa e a Santa Ceia. Rafael Sanzio, 1483 a 1520, conhecido como pintor das Madonas. Tiziano, mestre da cor, que imprimiu sua marca na Escola de Veneza. Michelangelo, escultor e pintor conhecido como o Gigante do Renascimento, responsável pelos monumentais afrescos da Capela Sistina. São também dele as esculturas de Davi, Moisés e a Pietà. Renascimento literário. Vamos falar sobre Renascimento literário. A consolidação do Renascimento na Itália ocorreu basicamente no século XIV, período conhecido como Trecento, ou seja, nos anos de 1300. Um grande precursor do Renascimento literário na Itália foi Dante Alighieri, 1265 a 1321, autor da A Divina Comédia. Apesar de criticar a Igreja, sua obra ainda apresenta forte influência medieval. Na literatura, generalizou-se a utilização do dialeto toscano, que seria matriz da língua italiana contemporânea, mas foi Francesco Petrarca, 1304 a 1374, o pai do humanismo e da literatura italiana. Foi ele o autor de África e Odes a Laura, conciliando a inspiração greco-romana com a religiosidade medieval. Outro grande nome do Trecento foi Boccaccio e sua obra Decameron, onde seus contos satíricos criticavam o ascetismo medieval. No terceiro período cinquecento, 1500, Roma passou a ser o principal centro da arte renascentista. Foi construída a Basílica de São Pedro, no Vaticano, projeto do arquiteto Donato Bramante. Continuando aqui, falaremos mais um pouco aqui do Renascimento Cultural, né? E esse Renascimento Cultural foi um dos principais fenômenos da transição da Idade Média para a Idade Moderna, pois transformou a vida cultural europeia da época. Podemos perguntar, o que é Renascimento? Renascimento cultural entende-se uma atmosfera de efervescência artística e intelectual de caráter urbano que se fez presente na Europa, sobretudo na região da Península Itálica, atual Itália, dos Países Baixos, atual Holanda, e outras regiões do norte europeu entre os séculos XV e XVI. Essa atmosfera cultural frequentemente foi identificada como uma ruptura extrema com a tradição medieval cristã e um retorno puro e simples à tradição greco-romana. No entanto, isso não é bem verdade. O Renascimento, em seu âmbito cultural, ocorreu em meio urbano, acompanhando o também chamado Renascimento Comercial Europeu. Renascimento Comercial Europeu. Cidades italianas como Pisa, Gênova e Veneza, famosas por causa de seus portos marítimos, passaram a partir do século XIV a ter um grande protagonismo no fluxo comercial do mar Mediterrâneo. Nessa época, os muçulmanos que controlaram durante muito tempo o comércio no Mediterrâneo já haviam sido combatidos pelas cruzadas, o que provocou uma abertura comercial maior no sul europeu. As cidades conhecidas também como burgos tiveram que ser ampliadas para acomodar um grande número de pessoas que vinham de todo o Velho Mundo, em especial do Oriente.
Muitos elementos da tradição clássica, como poesia, textos científicos antigos, textos de teatro, técnicas de artes plásticas e de arquitetura, eram preservados por intelectuais que viviam nos arredores de Constantinopla, que até 1453 foi o centro do Império Bizantino, herdeiro da tradição clássica greco-romana, que estava localizado na Anatólia, atual Turquia. A meio caminho entre a Ásia e a Europa Ocidental, entre a Ásia e a Europa Ocidental, a Anatólia, que era a atual Turquia, certo? O aumento do fluxo comercial e o crescimento da estrutura urbana nas cidades italianas passaram a atrair muitos intelectuais e artistas bizantinos. Aos poucos, as heranças culturais cristãs da Idade Média, como o gótico cristão, passaram a se mesclar com essa tradição bizantina. No caso do Renascimento no Norte, ocorrido na Holanda, em alguns principados alemães, o impulso foi semelhante ao que ocorrera no Mediterrâneo. O fluxo comercial do Mar do Norte e do Mar Báltico, organizado em torno da Liga Hanseática, ocorrera no Mediterrâneo o fluxo comercial no Mar Norte e do Mar Báltico, organizado em torno da Liga Hanseática. Artistas como os irmãos Van Eyck e Albrecht Dürer e intelectuais como Erasmo de Roterdã estavam vinculados à vida urbana do norte da Europa. O que renasceu no período do Renascimento, portanto, não foi a cultura clássica pagã pura e simplesmente. O que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades, como amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorrida nas cidades-estado da Antiguidade Clássica. Contudo, o Renascimento não rompeu com o cristianismo. Ao contrário, o resgate dos elementos da cultura clássica deu mais vigor à tradição cristã. Falando um pouco de artes plásticas, a Renascença, tanto na Itália quanto no norte europeu, teve grande parte de seus modelos na Idade Média, em especial na pintura produzida por Giotto di Bondone e Fra Angelico, e nos escultores do século XIII. Aquele que é considerado o precursor da pintura com noções claras de profundidade e proporções geométricas, né? Características centrais da pintura renascentista foi Piero della Francesca. No século XVI, os grandes nomes das artes plásticas italianas foram Leonardo da Vinci, século XVI, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio, repetindo. Os grandes nomes das artes plásticas italianas foram Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Outros vieram mais tarde, como Caravaggio e Tintoretto, italianos. É o grego radicado na Espanha, e Velázquez, espanhol, e Rembrandt, holandês. Esses dois últimos já identificados com a escola do Barroco, né? Rembrandt e Velázquez, identificados com as escolas do Barroco. Os temas abordados por esses artistas variavam entre os clássicos e os cristãos. A Igreja Católica era um dos grandes financiadores desses artistas, assim como outros mecenas, termo que remonta ao patrocinador de artistas da época do imperador Augusto Caio Mecenas, como os membros da família Médici, sendo Cosme de Médici o mais famoso entre eles. Falando um pouco de literatura e filosofia, no campo das letras, pensamento político e filosófico, bem como das artes cênicas, o Renascimento é saturado de exemplos. 3 nomes são importantíssimos para se entender o desenvolvimento da literatura renascentista: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri. Foram esses 3 literatos que deram a base para o tipo de literatura escrita em vernáculo, isto é, na língua comum a cada povo que estava se formando na Europa daquela época. Francisco Sá de Miranda e Luís Camões, em Portugal, consolidaram, por meio de suas obras, a língua portuguesa. Cervantes e Calderón de la Barca, o espanhol. Shakespeare e Christopher Marlowe, o inglês. No campo da filosofia, houve grandes reflexões sobre política e teologia nas obras de autores como Thomas Hobbes e Thomas More, na Inglaterra, Maquiavel na Itália e Jean Bodin na França.
Esses autores contribuíram para a reflexão sobre o Estado moderno. Baudin, por exemplo, é considerado o pai intelectual do absolutismo monárquico. Outras reflexões filosóficas tiveram como preocupação central o humanismo. Isto é, um tipo de reflexão sobre a natureza humana e seus problemas diante do mundo e de Deus. Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne estão entre os principais autores dessa corrente. O humanismo pode ser constatado nas obras de literatos e dramaturgos do período, também como os citados acima. Falando mais um pouco sobre ciência, foi também no período do Renascimento que houve o desenvolvimento dos principais traços da ciência moderna, como a prática da anatomia, com o estudo de cadáveres e a observação astronômica. A moderna física começou com estudiosos que passaram a se valer de instrumentos para ampliar o sentido da visão. Foi o caso de Johannes Kepler e Tycho Brahe, que exerceram grande influência sobre Galileu Galilei e depois Isaac Newton. Amigos, continuando aqui com o Renascimento cultural, podemos dizer que o Renascimento seria uma passagem para o futuro, né? Como podemos ver, vamos falar na Itália no ano de 1400, né? A Revolução Comercial cria novas classes, abre as cidades e impõe outra mentalidade. Os efeitos sobre a cultura e a ciência são imediatos e profundos. É a exploração do Renascimento que lança a semente do mundo moderno. O olhar mostra a segurança, o corpo uma nudez sem pudor. A musculatura relaxada, uma anatomia perfeita. A figura toda é uma procura de graça e beleza. A estátua é de um personagem bíblico, Davi, pastor que virou o rei de Israel por volta do ano de 1000 a.C. Mas sua forma lembra antes um jovem deus pagão da mitologia grega. A beleza é fortemente idealizada, mas ainda assim indiscutivelmente humana. Sob a rigidez do mármore, a palpitação de vida. Diante do Davi de Michelangelo, esculpido na virada do século XVI, não há dúvida de que se está contemplando um mundo diferente da Idade Média. De fato, desenhista soberbo, pintor, escultor, arquiteto e poeta, Michelangelo Buonarroti, 1475 a 1564, foi uma das maiores expressões do Renascimento. Essa grande convulsão cultural que sacudiu a Europa durante os séculos XV e XVI e abriu caminho aos tempos modernos. Quando Michelangelo terminou a obra em abril de 1504, o Renascimento já havia completado um século na Itália. Foi, antes de tudo, um poderoso movimento artístico e literário, mas com grandes repercussões na filosofia e nas ciências, no pensamento político, na moda e nos costumes. Seus precursores foram poetas e prosadores italianos como Petrarca, 1304 a 1374, e Boccaccio, 1313 a 1375. Pintores como Giotto, 1266 a 1336, e Masaccio, 1401 a 1428. Por volta do final do século XV, o movimento atravessou os Alpes para atingir a Alemanha, a região que corresponde atualmente à Bélgica e Holanda e à Suíça. Ramificou-se também pela França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Sua força irresistível vinha de profundas transformações econômicas conduzidas por uma nova classe social urbana em ascensão, a burguesia mercantil. Na Itália, esses mercadores haviam enriquecido de maneira fantástica, graças ao comércio com o Oriente, e traziam consigo uma nova visão de mundo, baseada na valorização da Idade Média, em contraste com a religiosidade profunda da Idade Média. Estabelecendo representações nos países orientais, investindo na construção de navios e no desenvolvimento do transporte terrestre, eles compravam no Oriente para vender na Europa. Matérias-primas como minerais para tinturas, produtos de luxo como seda e brocados, e especiarias como cravo e canela, utilizados na conservação e tempero dos alimentos e na produção de remédios.
O enorme dinheiro acumulado, administrado por novos métodos de contabilidade, era depois multiplicado várias vezes por meio de atividades bancárias com empréstimos a juros, e manufatureiras com a produção de tecidos, mineração, siderurgia e metalurgia. Com esses recursos econômicos, obtinham ainda dos príncipes governantes a concessão para cobrar tarifas aduaneiras e cunhar moedas. Subordinada à burguesia, surgia também uma nova e numerosa classe de assalariados, que trabalhavam juntos nas primeiras oficinas ou separados, cada qual em sua casa, recebendo dos patrões matérias-primas e ferramentas e entregando-lhes o produto acabado. Era uma verdadeira revolução na vida europeia, com a decadência das fechadas e hierarquizadas corporações de artesãos que monopolizavam a produção industrial na Idade Média. Também os camponeses autônomos passavam a dedicar parte de seu tempo ao trabalho assalariado pelo sistema doméstico. Por outro lado, a crescente demanda de alimentos e matérias-primas pelas cidades em expansão levava também a uma transformação na produção agrícola. Esta se voltava cada vez mais para o mercado e, portanto, deixava de ser fechada e autossuficiente. O lugar de honra na estrutura social, antes ocupado pela nobreza latifundiária, era agora disputado pela burguesia ascendente. Na Itália, a mais ilustre família da nova classe de comerciantes enobrecidos foi a dos Médici, que governou Florença no século XV ao XVII. Giovanni, 1360 a 1429, o fundador da família, havia enriquecido graças ao comércio com o Oriente e ao monopólio da produção de alumínio que obteve do Papa. Somente no ramo têxtil empregava mais de 10.000 trabalhadores, distribuídos por 300 indústrias. Números para nenhum empresário moderno por defeito. Com o dinheiro e a habilidosa política de casamentos, seus descendentes exerceriam enorme influência em toda a política europeia, tornando-se príncipes e papas. Sob o governo de Cosimo de Médici, 1389 a 1464, filho de Giovanni e principalmente de Lorenzo, o Magnífico, que foi de 1449 a 1492, neto de Cosimo, Florença foi a capital do Renascimento. Arquitetos, escultores e pintores como Donatello, Brunelleschi, Ghiberti e Filippo Lippi, patrocinados por Cosimo ou Botticelli, o próprio Michelangelo e Leonardo da Vinci, protegidos por Lorenzo, davam à corte dos Médici brilho, prestígio e sofisticação incomparáveis, que compensavam em muito as origens plebeias da família. O Renascimento foi também uma época de políticos refinados e destituídos de escrúpulos. Homens como Cesare Borgia, 1475 a 1507, filho do Papa Alexandre VI, que tentou conquistar toda a Itália para si e fazia da conspiração e assassínio de seus opositores sinistras obras de arte. E Niccolò Machiavelli, 1469-1527, deve ser Nicolau Maquiavel, né? 1469 a 1527, fundador da ciência política moderna, via em Cesare o ideal do príncipe renascentista, e nele depositou sua esperança de unificação da Itália. O que impediu foi a rivalidade entre as cidades-estado e a política papal. Cultos humanistas, mundanos e ambiciosos ao extremo, os grandes papas renascentistas não eram suficientemente fortes para promover eles mesmos a unificação do país, mas eram fortes e ardilosos, o bastante para impedir que o outro fizesse. Paradoxalmente, a pulverização da Itália representou um forte estímulo ao Renascimento. Em lugar de um único centro de atração representado em outros países pela corte real, vários centros como Florença, Roma, Veneza e Milão disputavam e patrocinavam a cultura. Ter à sua volta um punhado de artistas e intelectuais brilhantes era prova de prestígio para os príncipes e papas da época. Nos jardins do Palácio Médici, Cosimo fundou em 1440
a Academia Platônica copiada da famosa escola de filosofia ao ar livre mantida por Platão em Atenas, no século IV a.C. Sob a direção de Marcílio Ficino, 1433 a 1499, a Academia tornou-se, durante o governo de Lourenço, o mais importante centro de irradiação cultural do Renascimento. Ajudado por um grupo de eruditos bizantinos fugidos de Constantinopla após a ocupação da cidade pelos turcos, em 1453, Ficino realizou um imenso trabalho de tradução e comentário das obras de Platão e seus seguidores. A biblioteca da Academia reunia enorme coleção de manuscritos gregos. A obsessão do homem culto renascentista por tudo que viesse da antiguidade clássica greco-romana levou os historiadores dos séculos XVIII e XIX a uma imagem tão fácil quanto falsa do Renascimento. A Idade Média teria sido um período de completo esquecimento da herança cultural da antiguidade, rompendo radicalmente com o obscurantismo medieval. O Renascimento, daí o seu nome, seria o renascer da cultura clássica. Essa interpretação é amplamente contestada pela pesquisa histórica do século XX. Nem a Idade Média foi, em toda a sua duração, um período de trevas, nem o Renascimento representou uma ruptura total com a Idade Média. Quem leu o livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, ou assistiu ao filme baseado nele, teve uma brilhante amostra da veneração quase religiosa do sábio medieval pelo filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C. A obra de Aristóteles formava uma verdadeira enciclopédia do saber humano. Nela se encontrava de tudo: matemática, lógica, física, metafísica, medicina e astronomia, ciências naturais e psicologia, política, ética e estética. Embora se baseasse mais na especulação do que na observação direta da natureza, era para o mundo das coisas concretas que ela se voltava. A Igreja revoltou muitos em aceitar esse corpo de conhecimentos. Aristóteles teve que ser, de certa forma, cristianizado por filósofos como São Tomás de Aquino, 1224 a 1274, antes que sua obra se transformasse numa segunda Bíblia da Idade Média. Assim, o aristotelismo tornou-se pouco a pouco um congelado sistema de dogmas, verdades prontas e acabadas em que havia um lugar para cada coisa. Cada coisa devia estar no seu lugar e nenhum espaço existia para a inovação, um espelho da organização social da época. Foi justamente contra esse sistema petrificado que o homem culto do Renascimento se rebelou, estimulado pelas formidáveis transformações materiais que o desenvolvimento burguês colocava diante de seus olhos. O platonismo da Academia Florentina, altamente espiritual e místico, era antes de tudo uma reação ao aristotelismo na versão consagrada pela Igreja medieval. Por outro lado, se admirava o passado clássico, o homem renascentista tinha também a consciência de que o estado ultrapassando. A febril exploração dos mares, que levou o português Bartolomeu Dias a atingir a ponta meridional da África em 1487, o genovês Cristóvão Colombo a alcançar a América em 1492, o português Vasco da Gama a chegar à Índia em 1498 e também o português Fernão de Magalhães a circunnavegar a Terra, 1519 a 1522, exerceu um tremendo impacto no Renascimento. Ficava claro que havia muito mais maravilhas no mundo do que haviam pensado os gregos. Continua após o desenvolvimento das cidades. Na época renascentista, ampliou o lugar ocupado pela cultura. Antes, o conhecimento estava confinado às raras universidades e aos mosteiros. Agora, a multiplicação das universidades, junto com a invenção da imprensa, de tipos móveis pelo alemão Johannes Gutenberg, que foi de 1400 a 1468, permitiu uma difusão muitíssimo maior do conhecimento. A laboriosa atividade do copista medieval, que reproduzia à mão os preciosos manuscritos gregos e latinos, era substituída com enorme vantagem pelo trabalho dos impressores. Do ponto de vista cultural, um dos resultados mais espetaculares da Reforma Protestante foi a tradução da Bíblia do latim para o alemão, por Martim Lutero, 1483-1546,
e o amplo movimento da educação inspirado pela ideia de que todo fiel deveria ser capaz de ler e interpretar por conta própria as escrituras sagradas. No mundo da grande cultura, porém, o latim continuava a ser a língua oficial. Um dos traços mais característicos da época, aliás, era a existência de uma multinacional comunidade de eruditos que dominavam o saber clássico e não só se expressavam em latim, como tinham seus próprios nomes latinizados. Eles formavam o que o escritor húngaro Arthur Koestler, 1905 a 1983, denominou a República das Letras e foram a própria alma do Renascimento. Para esses homens, a demolição do sistema escolástico representava uma enorme liberdade de pensamento, possibilidade de uma especulação intelectual sem limites. A verdadeira já não devia ser procurada nos livros de Aristóteles, mas na grande obra da natureza. Ocorre que a destruição da ciência aristotélica deixou o Renascimento desprovido de uma ciência sistematizada. Os sábios da época estavam deslumbrados demais com a infinidade e variedade das coisas deste mundo para se dar o árido trabalho de sistematização dos novos conhecimentos. Eles procuravam por toda parte a diversidade e lançavam-se à aventurosa exploração de mundos desconhecidos, criavam jardins botânicos e jardins zoológicos, colecionavam minerais, dissecavam cadáveres humanos e de animais, mediam o movimento dos astros, escreviam minuciosas descrições das mais diversas atividades profissionais e técnicas, mas seus tratados não ultrapassavam ainda o estágio dos catálogos. O alemão Leonhard Fuchs, 1501 a 1566, por exemplo, escreveu e arrolou em ordem alfabética a cerca de 500 plantas. Foi incapaz, porém, de formular qualquer teoria sobre a vida vegetal. As exceções são o monumento livro de anatomia do belga André Vessalio, 1514 a 1564, de Humani Corporis Fábrica, a organização do corpo humano, e o livro de cosmologia do polonês Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. De Revolutionibus Orbium Coelestium, a revolução das esferas celestes. Nele, o cônego Copérnico afirmava, contrariando as teorias dominantes, que o Sol e não a Terra estava no centro do cosmos. Antes, o alemão Nicolau de Cusa, 1401 a 1464, já havia dito que o Sol era apenas o centro de um sistema e não do universo. As ideias de Cusa influenciaram o filósofo italiano Giordano Bruno, 1548 a 1600. Ele afirmava que existirem no universo infinitos mundos habitados como a Terra. Mas nem Cusa nem Bruno eram astrônomos e suas corajosas hipóteses permaneceram em meras especulações. A grande sistematização científica na qual iria se basear o pensamento moderno foi um produto do século XVII. Mas aí já não se pode falar em renascimento. No período renascentista assistiu-se a um enorme interesse pela magia e pelo hermetismo. A ideia de um renascimento banhado em ciência, em oposição a uma Idade Média mística e supersticiosa, é outro estereótipo que não resistiu à pesquisa histórica. Um trabalho mais orientado para a ciência, embora dispersivo, como o de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, permaneceu inédito. Para os homens cultos do Renascimento, já que Aristóteles não era mais a autoridade suprema, então tudo era possível. E como foi com óculos de mágico que procuraram ler o livro da natureza. Quando, em 1460, um agente de Cosimo de Médici trouxe-lhe da Macedônia um manuscrito grego com 14 dos 15 tratados que constituíam o Corpus Hermeticum. Isso causou enorme sensação. O texto era atribuído a um autor mitológico, Hermes Trismegisto, ou Hermes, 3 vezes grande. Síntese do deus egípcio Tote, inventor do cálculo e da escrita, e do deus grego Hermes, mensageiro e detentor dos segredos dos deuses. Na verdade, tratava-se de um escrito dos primeiros séculos da era cristã, originário provavelmente de Alexandria, no Egito, o grande centro da cultura helenística. Com caráter misterioso, os manuscritos combinavam filosofia grega e helenística, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Plotino, etc., cabala, o misticismo judaico e elementos cristãos.
Seu corpo englobava matemática e alquimia, astronomia e astrologia, magia e várias formas de ocultismo. A ideia central era de uma afinidade mística entre o mundo e o homem, sendo este capaz de descobrir elementos divinos dentro de si. Pela tradução de Ficino, o diretor da Academia Platônica, esses escritores exerceram enorme influência no Renascimento, mexendo com as artes, as ciências e a filosofia. Seu principal herdeiro foi o suíço Paracelso. Ele pode ser considerado o mais acabado representante de um momento na história da civilização que, sem romper drasticamente com o passado, plantou uma semente de exuberância e ousadia da qual nasceria o mundo moderno. Vou falar agora um tipo muito curioso. O próprio nome latino que adotou já era um exagero. Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus, Paracelsus. Não se sabe se a palavra Paracelsus queria dizer superior a Celsus. O célebre médico romano do século I, mas não há dúvida de que Theophrastus von Hohenheim, como foi batizado, se considerava superior a qualquer medalhão da antiguidade. Esse personagem tipicamente renascentista nasceu numa família de médicos de Einsiedeln, Suíça, em 1493. Depois de estudar nas universidades de Basileia, Suíça, e Ferrara, Itália, tornou-se um Robin Hood da medicina, cobrando honorários exorbitantes dos ricos e tratando os pobres de graça. Seu espírito anticonvencional e incansável de curiosidade, aliás, surpreendente mesmo pelos padrões atuais, condenava com estardalhaço as ciências tradicionais, ao mesmo tempo que procurava aprender com os camponeses outros métodos de cura. Bebedouro de marca maior, vencia os camponeses em monumentais competições etílicas nas tabernas, depois passava a noite ditando seus tratados. O fato de ter salvado a vida do influente editor Johannes Froben e de ter curado também o escritor e filósofo humanista Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536, assegurou-lhe em 1527 o cargo de médico municipal e professor de medicina em Basileia. Logo, porém, entrou em atrito com as autoridades acadêmicas, recusando-se a apresentar seus documentos de qualificação, fazendo conferências em alemão em vez de latim, e admitindo cirurgiões barbeiros em suas classes. Com a morte do protetor Froben, teve de abandonar a cidade, não sem antes queimar em praça pública o célebre cânon de medicina do persa Avicena, 980 a 1037. Daí para frente, até sua morte em 1541, perambulou de lugar em lugar como uma espécie de cavaleiro andante do anticonvencionalismo. Alquimista ao lado dos 4 elementos fundamentais enunciados no pensamento grego clássico, terra, água, ar e fogo, reconhecia 3 princípios básicos, sal, enxofre e mercúrio, que estariam presentes em diferentes proporções em todas as substâncias. O sal, simbolizado pelas cinzas que sobrevivem ao fogo, seria responsável pelo estado sólido, o enxofre, que desaparece ao queimar, pela natureza inflamável das coisas, e o mercúrio, que se volatiliza pelo estado líquido e gasoso, uma força geradora universal. O arqueu combinaria os 3 princípios. De uma falha dela se originariam as doenças. Paracelso é reconhecido como um dos precursores da homeopatia. Pessoal, seguindo aqui com o renascimento cultural, né? Então, o Renascimento foi um importante movimento artístico, cultural, econômico, político e científico, que ocorreu na Itália e se estendeu por toda a Europa. O movimento gerou consequências importantes para toda a sociedade. E podemos dizer, o que foi o Renascimento, né? O Renascimento foi considerado um importante movimento artístico, cultural, econômico, político e científico que ocorreu durante a passagem da Idade Média para a moderna, na Itália do século XIV a XVII, e se estendeu por toda a Europa. O Renascimento gerou consequências marcantes em toda a sociedade, pois mudou totalmente a vida medieval e deu início à Idade Moderna. O surgimento das novas cidades na Itália, como Veneza e Roma, fizeram com que o desenvolvimento comercial no Mediterrâneo crescesse de modo a originar uma rica burguesia mercantil.
Esta focava principalmente na arte com o apoio de príncipes e papas. Quais são as principais características do Renascimento? Podemos citar o antropocentrismo, acreditam que o homem é o centro de todo o universo e que é a suprema criação de Deus. O individualismo, o seu surgimento se originou da necessidade do homem conhecer a si mesmo. A prioridade eram os prazeres e concepções individuais. O experimentalismo, o conhecimento precisa ser demonstrado por meio de experiências científicas. O racionalismo, a razão era considerada o único caminho para alcançar o verdadeiro conhecimento e tudo poderia ser explicado por ela e pela ciência. O Renascimento originou grandes autores literários, como Dante Alighieri, com o poema Divina Comédia, Maquiavel, com a obra O Príncipe, Shakespeare, com Romeu e Julieta, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote, Luís de Camões, com o poema Os Lusíadas. E os artistas plásticos mais conhecidos no Renascimento foram Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo. Então, falaremos agora seguindo, com uns exercíciozinhos de fixação do tema Renascimento. Ok? Então vamos começar aqui. Questão 1. Vamos ler um texto aqui. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro, como satélites em redor dos planetas principais, e com esses em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas, senão por matemáticos. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode ser considerada verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: letra A, a fé como guia das descobertas; letra B, o senso crítico para chegar a Deus; letra C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos; letra D, a importância da experiência e da observação; e letra E, o princípio da autoridade e da tradição. Vejamos. Para exemplificar o racionalismo moderno, podemos citar a letra D, a importância da experiência e da observação. Ok? Seguindo, segunda questão. Vou ler aqui um relato a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente sem compreender as coisas é como o espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda certeza. Só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacado do Renascimento. Neles o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o letra A, teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno; letra B, epicurismo em alusão aos princípios dominantes da Idade Média; letra C, humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna; letra D, confucionismo por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais; ou letra E, escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento. Então, a letra correta seria: nesse texto se exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o letra C, humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Vamos para a terceira questão.
O Renascimento, um amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade sobre o tema. Repetindo, o Renascimento, um amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre este tema, é correto afirmar que: letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Letra B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo a concepção teocêntrica do mundo. Letra C. Nesse período reafirmou-se a ideia de homem-cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Letra D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com a sua vontade e interesse. Letra E. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Então, letra A, essa questão, repetindo a questão: o Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se na Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que, podemos falar então que seria a letra E. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Ok? Questão 4. O Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa Ocidental no início da Idade Moderna, encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, expressando o pensamento e a visão de mundos próprios de uma sociedade mercantil e, portanto, mais aberta e dinâmica. Manifestando-se principalmente através das artes e da filosofia, o movimento renascentista tinha como eixo: letra A. A sabedoria popular e o domínio da maioria como mecanismo de combate ao poder aristocrático e de oposição aos novos segmentos sociais em ascensão. Letra B. A oposição a todas as religiões organizadas, pois os princípios religiosos impediam a liberdade de opinião e tornavam o homem alienado à igualdade jurídica de todos os indivíduos, suprindo-se os privilégios de classe e equiparando os direitos e obrigações dos cidadãos. Letra C. A liberdade de trabalho inerente a qualquer pessoa como instrumento capaz de possibilitar a criação e o crescimento do ser humano, sendo necessário abolir as corporações de ofício. Letra D. A valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Letra E. O racionalismo e o geocentrismo, convicção de que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência, concepção de que a Terra é o centro do universo. Então, essa questão aqui seria letra D. A valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Questão 5. Nas obras Comentariolos e Revolução das Orbes e Celestes, Nicolau Copérnico formulou uma teoria que desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, ao conceber um novo modelo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores culturais do Renascimento. Os valores culturais do Renascimento. Letra A. Coloquialismo, fundamentalismo e escatologia. Letra B. Formalismo, relativismo e misticismo. Letra C. Gnosticismo, hermetismo e sofismo. Letra D. Heliocentrismo, antropocentrismo e racionalismo. Letra E. Teocentrismo, aristotelismo e quiliasmo. Seria letra D. Heliocentrismo, antropocentrismo e racionalismo. Ok, vamos lá. Vamos para questão 6.
De uma forma inteiramente inédita, os humanistas entre os séculos XV e XVI criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia, ciência, poesia e filosofia misturavam-se e auxiliavam-se numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências práticas de todo gênero. Sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, o pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus nas artes e na ciência, o que libertava o homem para conhecer a natureza e a sociedade. Letra B, a mistura de conhecimentos das mais diferentes origens, como a magia e a ciência, levou a uma instabilidade imprevisível que lançou a Europa numa onda de obscurantismo que apenas o iluminismo pode reverter. Letra C. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais da Antiguidade Clássica na pintura, na arquitetura e na escultura. Letra D. As inquietações religiosas, vividas principalmente ao longo do século XVI, que culminaram nas reformas calvinistas, luterana, anglicana e finalmente no movimento da Contra-Reforma, que defendeu a fé protestante contra seus inimigos. Então, essa daqui ficou letra C. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais da Antiguidade Clássica na pintura, na arquitetura e na escultura. Questão 7. Nos séculos XIV e XV, a Itália foi a região mais rica e influente da Europa. Isso ocorreu devido ao quê? Letra A. Iniciativa pioneira na busca do caminho marítimo para as Índias. Letra B. Centralização precoce do poder monárquico nessa região. Letra C. Ausência completa de relações feudais em todo o seu território. Letra D. Neutralidade da Península Itálica frente à guerra generalizada na Europa. E letra E. Combinação de desenvolvimento comercial com pujança artística. Então, essa questão seria letra E. Combinação de desenvolvimento comercial com pujança artística. Questão 8. O Renascimento foi um período de alteração substancial no panorama da cultura europeia. Assinale a alternativa que apresenta Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, como representante exemplar desse contexto renascentista. Vamos lá. Letra A. O universo temático que marca a obra de Leonardo da Vinci revela a sua principal característica como intelectual, a vocação para tornar-se especialista em uma área em detrimento das demais. Letra B. Há o reconhecimento de que a qualidade de seu trabalho se deve à sua capacidade de distanciar-se das questões cotidianas e refletir sobre as implicações do conhecimento teórico puro. Letra C. Leonardo da Vinci possuía aversão em relação ao traçado do corpo humano, na medida em que este representava para ele a imperfeição e os limites da criação divina. Letra D. O talentoso italiano ganhou notoriedade ao defender a tese de que o artista deve afastar-se da reflexão filosófica para dar vazão à sua criatividade no campo da arte. E letra E. Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com o conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. Então, sobre essa questão, seria letra E. Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com o conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. Questão 9. Nascido na Itália, o Renascimento, movimento intelectual, científico, artístico e literário, espalhou-se pela Europa, mas de forma desigual. Considere as seguintes afirmações a respeito desse movimento. Vamos lá. A arte renascentista tinha como característica principal a exploração dos motivos religiosos, recebendo dessa maneira o apoio do clero e dos mecenas. Essa é a primeira afirmativa. Segunda, o Renascimento foi um movimento que valorizou o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o individualismo e o naturalismo. Terceira afirmativa, no plano político, sua principal consequência foi contribuir para o advento do absolutismo ao laicizar a sociedade e revalorizar o direito romano. Quarta afirmativa, o combate central das ideias renascentistas residiu na defesa das concepções de mundo baseadas no teocentrismo e na escolástica, então emergentes. Quinta afirmação, a Itália acumulou maior quantidade de capital e alcançou o desenvolvimento comercial e urbano invejável, gerando excedentes econômicos para se investir em obras de arte. Então, a correta aí seria a questão
são 3 afirmativas corretas. A segunda, a terceira e a quinta. A segunda. O Renascimento foi um movimento que valorizou o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o individualismo e o naturalismo. Correto? Outra questão certa. Terceira. No plano político, sua principal consequência foi contribuir para o advento do absolutismo, ao laicizar a sociedade e revalorizar o direito romano. Ok? E última correta, a quinta afirmação. A Itália acumulou maior quantidade de capital e alcançou desenvolvimento comercial e urbano invejável, gerando excedentes econômicos para se investir em obras de arte. Ok. Então, vamos para mais uma sequenciazinha aqui de exercícios. Aqui, minutinho. Minutinho. Então vamos lá. Seguindo aqui, desculpa a demora aqui, vamos mais uma sequenciazinha de exercícios. Então, questão 1. Vou ler um texto em que se faz. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos cientistas. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que contém essas características. Letra A. Nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Letra B. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais. Letra C. Ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos. E letra D. Adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Vamos lá. A letra A é verdadeira, né? A busca por novos pressupostos de desnudamento do mundo faz com que a produção de conhecimento atinja novos âmbitos que não se mostravam tão aparentes ao longo da Idade Média. Certo? Então, afirmativa A, né? Nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. E as outras... As outras são todas falsas, né? A B é falsa porque a Renascença prestigia as concepções antropocêntricas como uma forma de se questionar as justificativas religiosas ordenadoras da hegemonia senhorial. A C é falsa. O mundo antigo é uma das mais significativas fontes de inspiração do Renascimento. Sob tal aspecto, muitos dos integrantes desse movimento acreditavam estar retomando o legado que foram deixados pelas antigas culturas grega e romana. A D é falso. O pensamento contemplativo se encontra fora do universo de características renascentistas. O contato e a investigação do mundo foram os dois grandes princípios que afastaram o renascentista da mera contemplação do espaço para a investigação do mesmo. Ok, vamos aqui para a segunda questão. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com esse
em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido e desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca num navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer-se um caso com uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. O aspecto de se ressaltar em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é letra A, fé como guia das descobertas. Letra B, o senso crítico para se chegar a Deus. Letra C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Letra D, a importância da experiência e da observação. Letra E, o princípio da autoridade e da tradição. Seria certa, letra D, a importância da experiência e da observação. Ou seja, o experimento e a observação são colocados aqui como elementos indispensáveis para que um argumento tenha base de sustentação lógica. Nesse aspecto, tanto Copérnico como Da Vinci privilegiam o uso de tais elementos. Ok. Vamos falar aqui mais um pouco. Vamos para a terceira questão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que: letra A, o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Letra B, houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo a concepção teocêntrica de mundo. Letra C, nesse período reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou a enfraquecer os sentimentos de uma identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Letra D, o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse. Letra E, os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Qual seria a correta? A correta seria a letra E, que seria a verdadeira. O experimento era uma das premissas fundamentais que lançavam o homem ao conhecimento do mundo. Dessa forma, a razão e o conhecimento das coisas se mostram intimamente vinculadas a esse processo. Então aqui é isso aí. Ficou a verdadeira letra E. Vamos para a próxima. Questão 5. O Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa Ocidental no início da Idade Moderna, encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, expressando um pensamento e a visão de mundos próprios de uma sociedade mercantil e, portanto, mais aberta e dinâmica, manifestando-se principalmente através das artes e da filosofia. O movimento renascentista tinha como eixo: letra A, sabedoria popular e o domínio da maioria como mecanismo de combate ao poder aristocrático e de oposição aos novos segmentos sociais em ascensão. Letra B, a oposição de todas as religiões organizadas, pois os princípios religiosos impediam a liberdade de opinião e tornavam o homem alienado. A igualdade jurídica de todos os indivíduos, suprindo os privilégios de classe e equiparando os direitos e obrigações dos cidadãos. C, a liberdade de trabalho inerente a qualquer pessoa como instrumento capaz de possibilitar a criação e o crescimento do ser humano, sendo necessário abolir as corporações de ofício. Letra D, a valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Letra E, o racionalismo e o geocentrismo, convicção de que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência,
concepção de que a Terra é o centro do universo. Então, qual seria a verdadeira? Verdadeira seria a questão D. A valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Certo? A valorização do homem foi uma das bases fundamentais que definiram o desenvolvimento dos princípios renascentistas. Então é isso, pessoal. Então é isso.